E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fran, eu sou um dos apresentadores do canal Qual é o Jogo, mas hoje eu não tô aqui para fazer um vídeo do nosso canal. Eu tô aqui para fazer um vídeo de regras de um jogo da minha autoria chamado Polemus. Esse jogo ainda não foi lançado, ele é um protótipo ainda, porém, como já tem algumas pessoas aí pelo Brasil, espalhadas pelo Brasil, recebendo uma cópia desse protótipo para jogar e tudo mais, resolvi fazer o vídeo de regras dele, apresentando os componentes e fazendo o vídeo de regras, para que as pessoas passem a conhecer o jogo e possam entender. Se eles tiverem alguma dúvida, eles podem usar esse vídeo como consulta, tá? Do que se trata o jogo? Ele é um jogo roll and write, aquele jogo em que você rola dados e escreve no seu tabuleirinho, né, na sua ficha de jogo, alguma informação ali obtida por aquela entrada aleatória. Porém, qual que é o diferencial desse jogo? Ele tem aí algumas questõezinhas de take that. Ele é um jogo com bastante interação social, tá bastante interação entre os jogadores, porque você tá numa guerra. Isso mesmo, nesse jogo você é o regente de um reino em guerra contra seus vizinhos. E vizinhos porque você pode jogar com várias pessoas, mas você sempre interage com a pessoa da sua direita ou da sua esquerda. Então, eu acho que esse é o principal diferencial desse jogo, um roll and write com take that, né? Com alta interação entre jogadores, e vocês vão entender um pouquinho melhor agora nas regras. Bom, mas o que vem dentro da caixinha desse jogo, tá? Antes de eu começar a explicar e mostrar aqui os componentes, eu queria reforçar que esse jogo ainda é um protótipo, tá? Então ele ainda não tem um design, ele ainda não tem uma arte final. Essas daqui são puramente artes e designs do protótipo, né, para as pessoas conhecerem, para dar uma cara um pouco mais lúdica, mas ele ainda não tem uma arte original. Então, o que vem dentro da caixinha dele? A gente tem cartas de formas, ao todo são 10 cartas dessa daqui, cartas de missão, ao todo o jogo vem com 12 cartas de missão, cartas de poderes, são 3 cartas de cada cor, sendo 6 cores, então são 18 poderes, 6 dados coloridos, sendo um branco, um preto, verde, amarelo, azul e vermelho. Alguns tokens marcadores, que vocês já vão entender melhor para que servem. Um saquinho para você sortear os dados. E a ficha de jogo, onde a gente vai escrever, né, as informações da rolagem aleatória de dados. Obviamente, o jogo lançado vai vir um bloquinho dessas fichas de jogo. Aqui uma dica bem legal para quem está recebendo é você plastificar a sua ficha. Daí você pode usar aquelas canetas de quadro negro mesmo para escrever, que você consegue facilmente apagar com a caneta de quadro negro. É até bacana que daí você não precisa ficar tirando cópia, não precisa ficar reimprimindo essa folha, você consegue usar sempre a mesma. O setup é o seguinte: primeiro você vai pegar as cartas de missão, você vai embaralhá-las e, sem olhar, você vai abrir 4 delas. Vamos abrir 4 missões aqui. Então, 1, 2, 3 e 4. Essas aqui são as missões que vão fazer com que você pontue no jogo, tá? E em cada fase do jogo vocês vão ver que vai pontuar algumas missões diferentes. Como é que a gente vai identificar elas? A gente pega esses marcadores aqui, que tem A, B, C e D, e vai colocar em cima de cada uma delas. A, B, C e D. Então, quando o jogo falar assim, nessa missão você vai pontuar por B e C, você sabe que você vai pontuar por essa e por essa. Ok? Depois disso, você vai pegar o baralho das formas. Como eu expliquei, são 10 formas diferentes. Você também vai embaralhar e sortear 6 delas, aleatoriamente. E depois você vai pegar os marcadores de números de face de dado e colocar também sobre cada uma delas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a gente rolar algum dado, a gente sabe que se cair o número 1 e aquele dado for escolhido para ser montado, então você vai ter que desenhar essa forma no seu tabuleiro, tá bom? E assim, respectivamente, todos os outros números. Por último, a gente tem os poderes. Nesses poderes você vai separar um de cada cor. Você pode escolher, mas o que eu recomendo é que você também embaralhe e sorteie aleatoriamente. Então vamos sortear aqui, escolher um vermelho, um amarelo, um azul, um branco, um preto, um verde. Vamos colocar esse aqui.
todas as cartas que sobraram você não vai mais utilizar nessa partida, então todas elas podem voltar para a caixa do jogo. Os 6 dados você vai colocar dentro da sacolinha de sorteio. Esse marcador aqui, ele mostra qual é o sentido do jogo. Então você vai colocar ele virado para cima, seguindo o sentido horário. Por último, você distribui a ficha de jogo para cada jogador. Tá? Então vamos simular aqui uma partida para 3 jogadores. Fora isso, você também vai precisar de aquela canetinha, né? Ou uma caneta, lápis, enfim. Se você for aqui, vamos usar uma caneta de quadro negro. Uma para cada jogador. Muito bem, pessoal. O que a gente precisa entender aqui no jogo antes de mais nada? A primeira coisa que a gente precisa entender são alguns termos do jogo. Aqui é o mapa do seu reino. Ok? Ele é composto por várias áreas, então toda vez que a gente estiver falando área, a gente está falando sobre um hexágonozinho pequenininho. Cada hexágono tem áreas adjacentes. Quais são as áreas adjacentes? Aquelas que estão ligadas diretamente com aquele hexágono. Então essas aqui são as áreas adjacentes desse hexágono. Esse mapa possui linhas. O que a gente considera como linha? Todas as retas ligadas adjacentes por hexágono. Então isso é uma linha, isso é uma linha, isso é uma linha. Porém, isso também é uma linha, isso também é uma linha, isso é outra linha. O que não é linha? Isso aqui, ó. Isso não é linha, isso é uma coluna. Ele é considerado uma coluna porque os hexágonos não estão ligados adjacentes, ok? Deixa eu apagar aqui essa bagunça que eu fiz. Outro ponto importante. No tabuleiro, ele já tem algumas coisinhas escritas. São 6 estrelas, aqui, e uma coroa. A coroa é o regente, o rei ou a rainha desse seu reino. As estrelas são chamadas de comandante. Algumas missões, elas pedem que você interaja com esses comandantes. Toda vez que a gente fala líder, a gente está falando de qualquer líder. Então, ou seja, pode ser tanto o comandante quanto o rei. Quando a gente falar especificamente do rei, a gente está falando da coroa. Quando a gente falar especificamente de comandante, a gente está falando das estrelas. Fora isso, ainda no mapa, a gente tem algumas áreas escuras e claras. Algumas missões também têm influência de que você tem aqui desenhar, escrever na parte escura ou na parte clara, enfim. A ideia do jogo é que ele tem um segundo mapa, que é para uma jogatina avançada. Essa jogatina avançada, ela vai ter algumas modificações, os comandantes vão estar em lugares diferentes do mapa, as zonas escuras e claras vão estar invertidas, a gente vai ter aqui uma fase de jogo a mais, a pontuação vai funcionar um pouquinho diferente, tá? Mas a gente vai explicar aqui o módulo básico do jogo. O jogo acontece em 4 eras, digamos assim, ou 4 campanhas, que é o que a gente chama de campanha militar, ok? Elas ficam aqui na parte de baixo do mapa informando. Cada campanha vai ter uma quantidade diferente de rolagens de dado e de quantidade de dados que serão rolados. Fora isso, em cada campanha também você vai ter missões diferentes que vão pontuar. Então vamos dar o exemplo aqui da campanha 1. Na campanha 1, nós vamos rolar dados 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, que é a quantidade de quadradinhos que existe. Então, na primeira campanha, nós vamos ter 6 rolagens de dados ao todo, ou seja, vão ser 6 turnos. E a gente vai rolar 3 dados em cada campanha. Vocês vão entender um pouquinho melhor isso na hora que a gente começar aqui a jogar. Fora isso, na campanha a gente vai pontuar pela missão A e pela missão B. Então, como é que isso funciona? Então, estou na primeira campanha, vou marcar aqui que eu vou fazer a primeira rolagem, pintando esse primeiro quadradinho. O primeiro quadradinho diz que eu tenho que rolar 3 dados, então eu puxo aqui do meu saquinho, eu vou puxar daqui 3 dados, eu não sei qual, eu não estou enxergando, e vou rolar esses 3 dados. Muito bem, caiu um dado, o dado preto caiu 6, o dado verde caiu 3, o dado vermelho caiu 1. O que é importante, pessoal? Todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. Qual é a primeira ação que a gente faz? É escolher qual dado a gente vai querer utilizar. A gente só pode escolher um dado. Se eu escolher o 1, eu vou desenhar esse dado 1 no meu mapa. Se eu escolher o 3, eu vou desenhar o dado 3 no meu mapa. Se eu escolher o 6, vai ser o 6 e assim
acontece ao longo do jogo. Mas o que eu preciso ter em mente? Ao escolher um dado, eu estou escolhendo, então caiu o número 1, eu estou escolhendo esse dado aqui, eu estou escolhendo que eu vou fazer essa forma no meu mapa. Tá? Então, como eu vou fazer essa forma no meu mapa? Eu vou desenhá-la aqui. Então a forma está aqui, eu vou fazer... E com o que eu desenho dentro dela? O número da face do dado. Então caiu o número 1, essa forma vai ser sempre com esse número. Então eu vou colocar 1, 1, 1 e 1. Pronto, vocês podem ver que essa forma está exatamente desenhada, exatamente igual a daqui. Como é que eu posso desenhar essa forma? Eu posso espelhar ela, virar ela da forma com que eu quiser. O que eu não posso fazer com que alguma das partes dela fique para fora do mapa. Então, no caso, se eu fizesse com que um dos números 1 ficasse para fora, não poderia, isso é inválido, ok? Eu não posso sobrepor nenhum líder, então eu não posso colocar um número sobrepondo uma estrela ou uma coroa. E eu não posso sobrepor alguma coisa que eu já tenha preenchido. Então, se eu colocar novamente aqui, eu não posso sobrepor esse 1 que já exista. Eu tenho sempre que desenhar em espaços vazios. Na temática do jogo, o que isso significa? Significa que, como a gente está numa guerra, eu estou coletando e alocando recursos no meu campo. Então, no caso, eu estou alocando uma cavalaria aqui no meu campo. Esse símbolo aqui representa a cavalaria. Aqui uma torre, muralhas e assim por diante. Por que eu tenho que alocar isso? De que forma? A gente vai alocar seguindo os objetivos aqui do jogo. Então, a gente tem diversos objetivos. Então, por exemplo, o objetivo D aqui me diz que eu vou fazer um ponto no final do jogo para cada número ímpar na linha do rei. Então a gente já aprendeu que linha é todas as áreas que estão adjacentes. Então o rei tem 3 linhas, ele tem essa linha e essa linha. Então todos os números ímpares nas linhas do rei me dão um ponto quando eu for pontuar pela ação D. Eu posso ter alguns outros objetivos que me dão, por exemplo, esse daqui, ele me dá um ponto para cada número menor que 3 das bordas do mapa. O que são as bordas do mapa? Isso daqui, ó. Essas são as bordas do mapa. Então, toda vez que eu colocar um número 2, 1 ou 0, vocês vão ver que alguns poderes podem te dar a habilidade de colocar número 0 nas bordas do mapa. Então, eu vou fazer um ponto quando eu for pontuar pela missão C. É muito importante a gente escolher bem a face do dado, porque além do número, ela também vai dizer a forma, tá? E por que essa forma é tão importante? Que é para você colocar no lugar estratégico, né? De alguma forma que seja estratégica aqui para você. O que é interessante vocês repararem? Que vai chegar uma hora do jogo em que você não vai mais ter como encaixar aquela forma. Então você vai ter que escolher bem qual que é o dado que você vai utilizar que encaixe dentro do seu tabuleiro da melhor forma possível, ok? Além disso, o dado ainda te dá mais uma coisinha, ele te dá um poder. Então se eu escolhi o dado aqui, número 1, eu automaticamente escolhi o dado vermelho. Então ele me dá o direito de utilizar o poder desse dado vermelho, que é o poder vermelho. Se eu tivesse escolhido o verde, ele me daria a habilidade de usar o dado verde. Se eu tivesse escolhido o dado preto, ele me dá a habilidade de escolher o poder preto, tá? Eu não posso pegar o dado verde e querer utilizar o poder do vermelho. Não é assim que funciona, a gente tem que usar exatamente o poder da cor do dado que a gente escolheu desenhar. Você não é obrigado a utilizar o poder, porém eles te ajudam bastante e é altamente recomendado que você use. Cada cor de poder, ela te dá na verdade uma habilidade diferente. As vermelhas geralmente são poderes que fazem com que você ataque o adversário. Os amarelos são poderes nobres, eles basicamente influenciam a forma ou o poder que você vai utilizar de acordo com os outros. Basicamente ele compra outros dados aí. O azul, ele te dá um poder de manipulação, você consegue manipular a face do dado que você está utilizando. O branco é um poder de aliança, ele geralmente vai influenciar um adversário positivamente. Então você e aquele adversário ganham um benefício. É aquele tipo de poder que fala assim, ó, eu estou fazendo aqui para te dar esse benefício, ó, na próxima vez você não me ataca. Então por isso que ele tem um poder de aliança. As pretas são basicamente ações de sabotagem. Você mina os recursos do adversário, você sabota alguns recursos dele. E o verde são as ações de expansão. Você aumenta os recursos que você está colocando no seu território, tá? Então vai muito da estratégia com que você quer jogar. Mas como eu falei,
todos os jogadores jogam ao mesmo tempo. Então o que vocês têm que fazer primeiro? Como eu falei, alguns poderes influenciam a forma que você vai atacar o adversário, que você vai desenhar no adversário. Então o que a gente fala que tem que ser feito? Primeiro, todos os jogadores anunciam qual é o dado que eles vão fazer. E anunciam se vão ou não utilizar aquele poder. Antes de você desenhar no seu mapa, primeiro você diz qual que você está escolhendo e se vai ou não utilizar o poder daquele dado. Depois disso vem a fase de defesa. Lembra quando eu falei que, por exemplo, os poderes vermelhos atacam um adversário? Muito bem, quem você ataca? Não é todo mundo da mesa. Você sempre vai atacar o adversário que estiver do seu lado, ou à sua direita ou à sua esquerda. Qual deles? De acordo com o sentido do jogo. Por isso que essa ficha do sentido do jogo, ela é importante. Então, o jogo começa no sentido horário, então eu posso... Quem eu vou atacar quando eu escolher usar o poder vermelho? O adversário que estiver na minha esquerda, seguindo o sentido horário. Então, anunciei qual dado que eu vou usar e que eu vou usar o poder. Os jogadores, então, eles podem escolher virar essa moeda para o outro sentido. Como eles fazem isso? Aqui na parte de baixo do tabuleiro existem algumas espadinhas. Essas espadinhas, elas são chamadas de recursos iniciais. Elas são como se fossem a sua riqueza, os soldados, tudo que você já tem desde o começo do jogo. Lembrando que você vai alocar mais recursos aqui, mas você tem basicamente os recursos iniciais, que é como se fosse o que a gente chama nesse jogo de patrimônio. Então, aquele jogador está sendo atacado. Eu escolhi usar o poder vermelho, ele está sendo atacado. Ele falou, não, eu não quero ser atacado, eu quero virar essa moeda de jogo. O que ele vai fazer? Ele vai pegar no tabuleiro dele e riscar um dos patrimônios dele. Quando ele risca esse patrimônio, ele pode inverter a moeda. A partir de agora eu não ataco mais ele, eu passo a atacar esse jogador aqui. Esse jogador fala assim, não, eu não aceito isso, eu quero inverter de novo a moeda. O que ele pode fazer? Ele pode então pagar sempre uma a mais da que foi pago anterior. Então se aquele jogador pagou uma, esse daqui pode pagar duas para inverter novamente o sentido do jogo. Aquele jogador pode fazer a tréplica, ele pode pagar 3, ele tem que pagar uma a mais. Então ele já tinha pago uma, agora ele precisa pagar mais 3 para inverter o sentido de jogo de novo. E assim vai até que todos os jogadores da mesa não queiram mais pagar seus patrimônios para fazer isso. Lembrando que não são só os jogadores, se a gente estiver jogando em 4, 5 pessoas, não são só os jogadores que estão sendo atacados que podem inverter. Às vezes a estratégia que aquele jogador está ganhando, ele pagou para inverter. Às vezes um outro jogador fala assim, não, mas eu tô vendo que aquele tá ganhando, uma forma de eu conseguir fazer com que ele seja atacado, já que eu não ataco ele indiretamente, é virando novamente para ele. Então, qualquer jogador pode entrar nessa disputa aí para virar os ataques, ok? Por que é ruim pagar esses patrimônios iniciais, tá? Primeiro porque no fim do jogo, você perde pontos para cada patrimônio que você perdeu, para cada patrimônio que tiver riscado aqui no seu tabuleiro. Segunda coisa, que se todos esses patrimônios tiverem sido riscados, você foi lá e perdeu tudo isso, a partida se encerra imediatamente. Isso serve também como um controle para que ninguém fique mirando muito uma pessoa só. Você tem que saber quando parar de atacar seu adversário, porque se você aniquilar completamente um jogador, a partida acaba e a gente tem que contar os pontos naquele momento. Então, às vezes, aquele jogador que você está atacando muito, não é interessante você fazer com que a partida acabe ali naquele momento, porque pode ser que ele perca essa quantidade toda de pontos, mas ainda assim ele ganha. Então, às vezes é interessante fazer com que a partida continue para que você tenha a oportunidade de tentar fazer mais pontos e superar ele em pontos. Então fiquem espertos com isso aí no jogo. Vamos lá, então a gente anunciou quais são os dados, anunciamos que vamos usar os poderes ou não, os jogadores definiram qual vai ser o sentido do jogo que vai acontecer, terminou essa fase, então efetivamente a gente vai desenhar no nosso mapa a forma que a gente escolheu. Então eu vou lá e eu vou desenhar. Então, vamos supor, eu vou fazer só aqui para vocês verem como pode ser espelhado, tá? Então eu estou fazendo a forma do 1 aqui. Resolvi colocar em volta desse comandante, porque alguns pode ter alguma missão que me dá pontos por comandantes ali. Então, cerquei aqui, coloquei minha forma número 1. Depois disso, a gente passa os nossos mapas de acordo com o sentido. Então, se está no sentido horário, esse jogador vai me passar para eu poder, e eu vou passar para esse, para a gente poder fazer os ataques no mapa do adversário. Para quem já joga cartógrafos, é o mesmo sisteminha que você tem quando você sai a carta do monstro, que você tem que desenhar no mapa do adversário. Então você gira
Então, se eu vou atacar aquele adversário, ele tem que me entregar o mapa dele para eu fazer o meu ataque. Eu não vou. A ideia desse daqui não é ficar explicando carta por carta do que cada uma faz, não é ficar explicando carta por carta de cada missão faz, é mais para dar uma ideia geral do jogo, para vocês entenderem aí um pouquinho e entenderem como é que funcionam. Porém, uma das cartas faz muito importante a gente explicar, que é a carta aqui de ataque. Como é que ela funciona? Ela tá me dizendo que eu tenho que marcar 3 áreas do mapa do adversário. Então eu vou escolher 3 áreas aqui, vamos, por exemplo, eu estou escolhendo essas, e eu vou marcar pintando a borda daquelas áreas. Com isso, eu estou dizendo que eu ataquei aquela área. No fim de cada campanha, lembrando que campanhas é um conjunto de várias rodadas. No fim daquela campanha, se ele não tiver preenchido, ou seja, se ele não tiver colocado números aqui dentro, para cada área dessa que ele não tiver preenchido, ele vai perder um recurso. Então, se no final da campanha ele não tiver preenchido nenhuma delas, ele vai riscar 3 recursos do mapa dele. Ok? Então, fiz o meu ataque, devolvemos o mapa, todo mundo devolve seus mapas, e então a gente começa a fase de limpeza. A gente descarta esses dados, vamos pintar aqui a próxima campanha. A próxima me diz que eu tenho que sortear 3 dados novamente. Porém, tem uma regra do jogo para o sorteio de dados que diz que eu não posso ficar no meu saquinho com 0 dados. Então, se um sorteio fosse me fazer ficar com 0 dados, eu tenho que devolver todos os dados do descarte para dentro da sacolinha e então fazer o sorteio. Se são 6 dados, eu já tenho 3 descartados, eu tenho que sortear mais 3, então eu vou acabar ficando com 0 dados na sacolinha. Então não é, eu tenho que devolver todos, sacudir a sacolinha e então eu faço um novo sorteio, considerando aqui. Então, novamente, saiu 2 números 6 e o número 1. Você não rerola. Aqui vão ser 2 vezes o número 6 mesmo. Os jogadores vão poder escolher ou 6 vermelho ou 6 branco. Vai depender de qual poder eles querem utilizar, mas a forma e o número tem que ser do número 6. Ou eles podem escolher o 1 azul. E assim a partida vai acontecendo. Então vamos lá. Então eu rolei todas as faces, pintei todos os quadradinhos, rolei todas as faces, todas as rolagens dessa campanha. Chegou no final da campanha, então a gente vai calcular os pontos. Eu vou ver pelo que me dá ponto pelo A e pelo B, e eu vou calcular. Então vamos supor, eu fiz 10 pontos pelo A e fiz 3 pontos pelo B. Então ao todo, na primeira campanha, eu fiz 13 pontos. Vamos para a segunda campanha. Quando chegar na segunda campanha, independente de como tiver essa ficha de moeda de jogo, se tiver virado para a direita ou para a esquerda, você vai inverter para o lado oposto. Então toda campanha inverte-se, fim de cada campanha inverte-se o sentido do jogo. Então a gente começa uma nova. Então pela campanha 2 vão ser menos rolagem de dados e menos dados também rolados. Então aqui na campanha 2 vão ser somente 5 rolagens, com 2 dados em cada rolagem. E a gente vai pontuar no fim dela pelo B e pelo C. Assim vai indo, no final de 4 campanhas, a gente dá o fim de jogo. Lembrando que o fim de jogo pode acontecer também se algum jogador chegar no 0 dos seus patrimônios iniciais. Bom, pessoal, fora isso, a gente tem algumas regrinhas extras, tá? Quais são essas regras extras? Primeiro, alguns poderes, não basta você escolher o dado que vai te dar direito àquele poder. Você ainda precisa pagar um patrimônio para poder ativar aquele poder. Ele vai estar descrito, vai estar com o símbolo da espadinha aqui embaixo. Se tiver com tracinho, significa que aquele poder é gratuito. Você só precisa escolher o dado azul para utilizar esse poder azul, porque tá com tracinho. Porém, por exemplo, esse poder preto, esse branco e esse amarelo, eles exigem que você pague um patrimônio para que você possa ativar aquele poder. Então, além de escolher o dado amarelo, eu risco, novamente aqui no meu tabuleiro, eu risco uma das espadinhas. Quando o branco, lembra que eu falei que o branco, eles geralmente são poderes de aliança, eles são poderes em que vai influenciar você e o jogador que você está fazendo aliança. Quem é esse jogador? O jogador que segue o sentido de jogo. Então, mais uma vez, se está no sentido horário, o jogador que eu vou influenciar com a minha aliança é o jogador da minha esquerda. Se está no anti-horário, o jogador da minha direita. Ok? Só que o poder branco, quando ele tem um custo, o jogador que está recebendo aquele lá, ele também precisa pagar aquele custo. Só que ele não é obrigado. Só que se ele não pagar o custo, ele não
pode utilizar. Se eu quiser, eu posso pagar o custo pelos dois, tá? Eu que estou ativando o poder, eu posso pagar 2 espadinhas para que ele tenha aquele direito também. Só que eu tô dando poder, tô me ferrando, ganhando um ponto negativo aqui no meu mapa para dar ponto extra para aquele adversário. Mas pode ser uma boa barganha para que aquele jogador não te ataque, digamos assim, numa próxima rodada, ou te ajude em algum momento futuramente no jogo. Como eu falei, é uma carta de aliança. Outra coisa, às vezes tá no sentido horário, eu vou usar o poder de aliança, quem vai se beneficiar é aquele jogador. Esse daqui, ele pode querer aquele benefício. Então o que ele pode fazer? Ele pode pagar para inverter. A inversão não precisa ser simplesmente só para a parte negativa, ela pode ser para a parte positiva. Você pode pagar para atrair também aquele benefício e não simplesmente para jogar para o outro lado, ok? Outra coisa, vamos supor que a gente já está bem avançado no jogo e o nosso mapa já está bem preenchido. Todas as formas que saíram, nenhuma delas eu vou conseguir preencher no meu mapa seguindo as regras que a gente falou no começo do vídeo de preenchimento, que ou seja, eu não posso fazer com que a forma fique para fora do mapa, eu não posso preencher áreas a menos, eu não posso simplesmente ignorar uma área da forma que eu vou preencher, eu não posso sobrescrever nada que já exista no mapa. Então vamos supor que nenhuma das formas me atende, eu não consigo desenhar nenhuma delas no mapa. O que acontece? Você vai lá e risca um patrimônio inicial e simplesmente não desenha nada. Então foi uma rodada perdida para você aquela. Então tem que tomar cuidado também para você não ser ganancioso e lotar demais, super lotar o seu mapa para que chegue no final do jogo e você comece a tomar ponto negativo. Então vocês já viram também que esses patrimônios iniciais aqui embaixo, eles são muito importantes, eles servem para muita coisa. Primeiro que eles te dão pontos negativos no final do jogo, e isso pode fazer a diferença entre ganhar ou perder uma partida, porque às vezes as partidas ficam com pontos muito próximos um do outro. Eles servem para que você possa se defender virando para o outro lado a ficha de sentido do jogo. Eles servem para você pagar por poderes e ainda servem para você ainda perde esses patrimônios se você não conseguir desenhar nada no seu mapa. Porque, lembrando, você é obrigado a escolher um dado, você não pode simplesmente querer passar a rodada sem escolher nenhum. Muito bem, e agora a regra adicional que a gente tem de fim de jogo. Aqui a gente tem alguns pontos extras, tá? A pontuação do jogo são sempre pelas missões que você sorteou. Mais uma vez, são 12 missões, então você vai ter uma rejogabilidade bem grande aí no jogo. Mas fora isso, o mapa, ele te dá alguns pontos fixos que são iguais para toda a partida. Na primeira coluna aqui são os pontos de linha. Então, ou seja, para cada linha que você tiver totalmente preenchida, você vai fazer um ponto extra no fim do jogo. Lembrando que se essa linha estiver totalmente preenchida, eu faço um ponto. Se essa linha estiver totalmente preenchida, eu faço mais um ponto. Se essa linha aqui estiver totalmente preenchida, eu faço mais um ponto. Óbvio, algumas linhas são mais fáceis do que outras para você preencher. Então é estratégico aí você também saber onde você vai alocar as suas formas. Obviamente essas linhas das bordas elas são menores, são mais fáceis. Porém, em geral tem poucas missões que têm influência de pontos na borda. Em geral, as influências de pontos são de acordo com o centro. Então se você quer fazer mais pontos de linha ou mais pontos de acordo com as missões que vai sortear aqui. Outro ponto extra que a gente tem são pontos por comandantes, que são as estrelinhas laranja. Muito bem, cada comandante ele tem 6 áreas adjacentes a ele. O comandante ele só vai valer pontos se ele estiver totalmente cercado, ou seja, se eu tiver preenchido todas as áreas ao redor dele. Então, vamos supor que aqui eu tenho um comandante preenchido por 4 número 3 e 2 número 1. Então esse comandante está fechado, logo ele é possível de ser pontuado. E quanto ele vale de pontos? Ele vale de acordo com o número que mais aparece ao redor dele. Então no caso aqui, se são 4 número 3 e 2 número 1, o número que mais aparece ao redor dele é o número 3. Então ele vai valer 3 pontos. Vamos supor que eu tenho aqui, esse daqui é um comandante que está cercado por 3 número 3 e 3 números 1, ou seja, tem um empate. No critério de desempate, o comandante vai valer pelo número menor dentre os empatados. Então, se está empatado com 3 3 e 3 1s, ele vai valer 1 ponto apenas, que é o menor número. Um comandante aqui, numa situação, por exemplo, que não está fechado, falta um quadradinho,
esse comandante não pode ser pontuado. Lembra que eu falei que as cartas pretas, elas minam recursos do oponente? Então, por exemplo, essa carta aqui, você faz um X na área de alguém, você anula aquela área, como se você fizesse uma cratera ali. Esse X não conta como uma área preenchida. Esse X, ele conta como uma área nula e o oponente não pode preencher nada ali. Então, às vezes, é interessante você colocar esse X do lado de um comandante. É uma área nula, ele nunca vai conseguir fechar aquele comandante, logo ele não vai fazer pontos pelo aquele comandante. Tá? Então são aí já algumas dicas de estratégia do jogo. Então você vai somar todos os pontos de comandante e vai colocar aqui nessa coluna. Por último, são os pontos reais, são os pontos da coroazinha. Os pontos reais, eles vão somar tanto os pontos de linha quanto os pontos iguais aos comandantes, tá? Então o que vai ser os pontos reais? Você vai ganhar um ponto por cada linha do rei fechada. Então, essas 3 linhas. Se tiverem fechadas, você garante aí mais 3 pontos. Lembrando que se essas linhas estiverem fechadas, elas já contaram também para você ganhar pontos aqui por linha. Então, basicamente, as linhas do rei valem 2 vezes ponto, tanto na linha quanto na linha do rei. Fora isso, o rei ele também vale pontos igual o comandante. Então, ou seja, se ele estiver totalmente fechado, ele vai valer uma quantidade de pontos iguais ao número que aparece mais vezes ao redor dele. Então, essa é a pontuação do rei. Então, vamos supor que tivesse fechado só por número 3 aqui, e eu tô com todas as linhas do rei fechadas. Então, a linha do rei, que ela é a mais difícil porque elas são as linhas mais longas, então elas vão valer 1 ponto cada uma na linha. E a hora que chegar aqui no rei, elas vão valer 3 pontos, mais 3, que é o que está cercando aqui o rei. Então o rei vai valer 6 pontos ao todo. Para calcular a pontuação final, que é a que está aqui nesse hexágono grandão aqui embaixo, você vai somar o ponto que você fez, os pontos que você fez na campanha 1, na campanha 2, na campanha 3, na 4, somar seus pontos extras, subtrair pela quantidade de patrimônios, de espadinhas que tiver riscado no seu tabuleiro. Então você vai ter aí sua pontuação final, ok? O jogador com mais pontos vence. Bom, galera, então esse é o jogo Polemus, um jogo que ainda está em produção, ele ainda é um protótipo. Espero que vocês tenham gostado, tenha despertado o interesse de vocês para conhecer mais sobre o jogo. Vou deixar aqui embaixo o meu Instagram pessoal. Eu sempre estou postando lá novidades sobre esse jogo, o que está acontecendo ou não. Então se você quiser me seguir para saber como é que anda o processo aí de criação desse jogo, de finalização dele, processo de criação de arte, de design dele. Se você tiver interesse em conhecer o jogo, né, me manda uma mensagem direta, de repente a gente combina alguma coisa. Se você quiser testá-lo, ver como é que ele é na prática, me manda uma mensagem lá que a gente vai conversando melhor, tá bom? É isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.